todos! Então, como vocês já viram pelo título do vídeo, eu decidi pintar o meu quarto e olhem só no que é que deu. Sim, eu virei Maria Pintora e para quem não sabe eu já tinha pintado os móveis do meu quarto, eu vou deixar um vídeo caso tenham curiosidade em ver como eu pintei. Mas eu decidi completar o resto do meu quarto, que era o que faltava, que era pintar as paredes. E eu confesso, eu nunca pintei paredes e era uma coisa totalmente nova para mim e hoje vou contar-vos a minha experiência. E claro, no fim do vídeo vou mostrar-vos o antes e o depois para vocês verem bem a diferença. Então, como eu já disse, eu nunca pintei paredes, mas eu decidi arriscar. Isto porquê? Porque o meu quarto tinha paredes cor-de-rosa, tinha dois tipos de cor-de-rosa, tinha um rosa mesmo fúcsia e depois tinha assim um rosa mais ou menos deste gatinho aqui atrás, que não é um rosa totalmente escuro, mas também não era claro, era assim um rosa até bem forte. Mas pronto, eu decidi pintar porque o meu quarto é contra a luz, ou seja, a iluminação aqui já é muito pouca e com paredes escuras tornava-se assim ainda mais escuro. Né? E pronto, eu queria um fundo também branco para ficar com os vídeos mais clean, of course, tudo a pensar no YouTube, porque eu sou assim. E então eu decidi pintar porque a fase de cor-de-rosa já passou um pouquinho, continuo a gostar muito de cor-de-rosa, só não nas paredes. Acho que nas paredes era too much. Então quero esclarecer desde já que eu não sou profissional, por isso se eu fiz alguma coisa errada é normal, porque eu fiz um bocadinho às cegas e arrisquei. E pronto, eu pintei o branco por cima da cor que eu tinha anteriormente. Eu não raspei e também não cobri de certa forma com outro produto qualquer, se bem que em duas paredes eu utilizei o primer, mas não vi muita diferença comparado com as outras duas paredes, mas eu já vos explico em seguida. Então, a tinta que eu comprei foi na Leroy Merlin, e então comprei da tinta Luxens. Eu já tinha utilizado essa tinta para pintar os móveis e gostei muito. É uma tinta com qualidade, mas a um preço acessível. Obviamente não é aquela qualidade top, mas como as paredes do meu quarto estavam mesmo direitinhas, a única coisa que eu queria mudar mesmo era a cor, e eu decidi arriscar numa tinta assim um bocadinho mais baratuxa, contudo com alguma qualidade. Também não foi procurar aquela mais rasca de todas, mas pronto. As da Robilac eram extremamente caras e então eu não quis estar a investir muito dinheiro, porque imaginem que ficasse assim uma valente imaginem que ficasse assim muito mal, eu teria que contratar alguém para vir pintar e teria que comprar novamente tinta, se é que me percebem. E então, pronto, eu decidi arriscar e conto-vos que sinceramente foi muito pior do que pintar móveis. Toda a gente diz o contrário, mas eu achei o contrário. Eu achei que pintar as paredes foi mais difícil do que pintar os móveis, apesar de, por exemplo, os móveis são às vezes com mais pormenores e a tintura nas paredes não tem, tirando os cantinhos, não é? Mas os móveis eu acho que sim, são mais fáceis de pintar. E foi então que eu resolvi dar a primeira camada. E a primeira camada e a segunda correram muito mal. A sério, eu cheguei a uma parte que eu disse, maldita hora que comecei a pintar o quarto, porque isto está a ficar muito horrível. Isto porquê? Porque com a primeira e a segunda camada eu dei, mas ficou a perceber-se a tinta toda que tinha por trás. Ok, na primeira camada é normal, mas na segunda é um bocado desesperante, porque vocês veem que a tinta está meio transparente, não cobriu bem o cor-de-rosa, e em algumas áreas estava um pouco mais branco e noutras áreas continuava-se a ver aquele rosa, ou seja, não estava uniforme. Foi então que eu quase que desistia de pintar o quarto, mas eu resolvi continuar. Claro que eu já tinha começado e tinha que acabar, porque senão, pronto. Dei a terceira camada, começou a ficar melhorzinho, mas contudo eu dei 4 camadas para ficar perfeito. E 4 camadas perfeito, eu quero dizer que não noto nada no meu quarto. Quem vem ao meu quarto e eu própria não noto que ele era rosa e que tem cor rosa debaixo do branco, ou seja, ele cobriu muito bem. A tinta que eu utilizei foi para tetos e paredes. Em duas paredes eu utilizei o primer universal e em duas não. Isto porquê? Porque eu comecei a pintar e não comprei o primer porque eu pensei que pintasse logo e que a tinta branca era um bocadinho mais opaca.
mas pronto, eu depois decidi arriscar e comprar o primer para ver se cobria melhor. Eu utilizei nas duas paredes mais escuras, não notei assim tanta diferença porque o primer faz quase, ficou tanto transparente como a tinta, mas também eram duas paredes mais escuras. Sinceramente, eu não sei se fez alguma diferença, mas depois também eu tenho de vos dizer que eu não me contentei só com as paredes e também quis mudar a parte de dentro do meu quarto. Como vocês já viram num vídeo anterior, eu já tinha pintado o guarda-vestidos, a parte do caixilho, da madeira, mas faltou o rodapé, a parte de trás da porta, a que fica para dentro do quarto, e também a moldura da janela. Então, como eu tinha a tinta do trabalho anterior que eu fiz, que foi pintar os móveis, eu resolvi avançar e pintar também o resto do quarto, porque senão eu ia ficar insatisfeita e depois teria que pegar outra vez nas coisas para pintar esses bocados, se é que me entendem. E já que eu estava com a mão na massa, decidi fazer mesmo tudo. E pronto, o que eu tenho a dizer é que ficou mesmo um resultado espetacular e só vos quero dar assim uma sugestão, que é uma sugestão mesmo muito grande, porque aqui a inteligente pensou assim: eu não vou forrar o chão, isto porque eu vou ter muito cuidado a passar o rolo e não vais pingar nada, isso é para quem é desleixado e então a tinta cai, mas comigo não vai cair porque eu vou ter muito cuidado. Enganem-se totalmente. Ah, é sério, foi a pior coisa que eu podia ter feito, foi não forrar o chão e depois tive que andar aqui a esfregá-lo para sair as tintas, as pingas de tinta. As pingas grandes são fáceis de sair, mas as pinguinhas pequenas, a sério, dá uma dor de cabeça tirar aquilo tudo. E depois andei eu feita gata borralheira de joelhos aqui a esfregar o chão. Por isso, forrem o chão, não façam como eu, porque essa ideia inteligente, na verdade não foi nada inteligente e foi uma ideia mesmo burra. E pronto, o resultado final já está um bocadinho à vista, vocês já conseguem ver aqui atrás e também em outros vídeos que eu já gravei. E pronto, ele ficou muito mais iluminado, só com a janela já dá uma iluminação mesmo brutal, não fazia ideia que fosse ficar assim tão diferente e com luzes fica ainda melhor. Mas eu não me quero alongar muito e quero já mostrar-vos o resultado final, por isso eu espero que vocês gostem, até à próxima e bye! Beijinhos!